Esses dias eu assisti no canal Magneticamente um vídeo falando sobre a nossa possível pré-existência, ou seja, sobre aquilo que éramos antes de termos nascido como seres humanos. E nesse vídeo do Magneticamente, eu percebi que o cara ele teve muita boa intenção na ideia que ele tentou transmitir. Só que ele cometeu um erro natural, que é de raciocinar em termos humanos e pensar as ideias de forma temporal linear. Porque o que acontece quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre pré-existência, todas as configurações que nós temos da percepção da vida têm que serem alteradas, têm que ser adequadas a uma perspectiva atemporal. Porque ele falou no vídeo assim, antes de nascermos, Deus nos conhecia, então se ele nos conhecer. Só que para Deus não existe nem antes e nem depois. Para Deus tudo é tudo sempre um eterno momento presente, um perene agora. Então eu fiquei refletindo, sobre como pode Deus nos conhecer antes mesmo da gente nascer. Então eu percebi que o fato de Deus nos conhecer antes da gente mesmo nascer como ser humano não quer dizer que antes da gente ser um ser humano a gente era uma criatura que Deus conhecia. Pode ser que seja isso também, mas também a gente pode interpretar isso numa perspectiva atemporal, porque como Deus se encontra além de qualquer tempo e espaço, ele consegue perceber todas as coisas no mesmo momento. Todas as vidas de todas as criaturas ele percebe. Um cara que está nascendo nesse exato momento, no ano 1322, Deus está vendo nesse exato momento o nascimento desse cara, assim como também está percebendo o momento da morte dele, e assim também como está percebendo a vida dele inteira na mesma tacada, no mesmo momento, porque Deus é atemporal, ele não está dentro desse rio caudaloso que é o tempo linear. Só que pra gente é difícil acessar essa informação, porque primeiro que nós estamos dentro do tempo. Então a nossa mente ela raciocina em termos de passado, presente e futuro. O ser humano ainda não conseguiu alcançar uma perspectiva atemporal que abarque todos os momentos do tempo numa coisa só. Que, ao meu ver, esse é o modo mais perto do correto que nós podemos enxergar o tempo. Não é algo passado, presente e futuro. É tudo num único agora. Então, para Deus, não importa se você nasceu em 92 ou se você vai nascer no ano 3200. Para ele não importa isso. Porque para Deus tudo acontece no mesmo momento. Então, quando a gente fala que Deus nos conhecia antes mesmo do nosso nascimento, o termo antes designa passado. Mas esse passado só existe para a gente que se encontra dentro do tempo e que pensa o tempo de um modo linear. Mas para Deus não existe antes. Ele nos conhecia antes do nosso nascimento como ser humano. Só que para Deus não existe antes. Nunca existiu antes para Deus. E nunca existirá, nem antes nem depois. É sempre um momento presente. Então, antes é quando você está no tempo. Porque antes designa passado. O passado só existe para quem está dentro do tempo e numa perspectiva linear, de passado, presente e futuro. Mas para uma criatura atemporal, não existe antes nem depois. O tempo, com todos os seus acontecimentos,
é uma coisa única, uma coisa só. Então é perfeitamente possível Deus conhecer você antes do teu nascimento. Porque para Deus, não, de novo, né, a gente fica. Porque a gente não tem palavra para explicar essas coisas de um modo mais assertivo. Mas para Deus não tem um antes, não tem passado para Deus. Então, um cara que está nascendo no século XV e um cara que está nascendo no século 30 é a mesma coisa para Deus. Eles estão nascendo no mesmo momento. E Deus vê tudo, cara. Ele é atemporal, então ele vê a tua vida inteira na mesma tacada. Ele sabe o que vai acontecer comigo, porque para ele o que vai acontecer comigo não vai acontecer para ele. O que vai acontecer comigo para ele já foi, já está acontecendo. O meu futuro é algo que já acontece para Deus. Ele sabe. É por isso que muitas vezes Deus coloca coisas na nossa vida que no momento que essas coisas aparecem, a gente não consegue entender o porquê daquele acontecimento. Porque a gente está dentro do tempo, a gente pensa o tempo da forma linear. Mas para Deus, aquele acontecimento inexplicável para você naquele momento, para Deus faz todo sentido, porque Ele vê toda a tua caminhada na mesma hora, Ele vê tudo. Então, Deus sabe que você vai se levantar daqui e vai caminhar até ali. Só que nesse trajeto, Deus sabe que vai aparecer uma onça e vai te dilacerar. Então, Deus coloca uma pessoa para te encher o saco no meio do caminho, para que você perca tempo com essa pessoa enchendo o saco, para que assim você consiga escapar da onça. Então é por isso que a gente tem a sabedoria de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas pra gente que está dentro do tempo é muito complicado entender isso, né, cara? É foda. Porque você dentro do tempo, tudo permanece um grande mistério, né, caralho? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. É difícil você conseguir prever qualquer coisa. Você está dentro do tempo. E além de você estar dentro do tempo, você foi doutrinado a pensar o tempo de modo linear, passado, presente e futuro. E como se não bastasse tudo isso, você está inserido numa civilização que vive sob a égide de uma cronologia artificial. O tempo que nós temos nos relógios, nos calendários, é um tempo artificial fabricado pelo sistema para afastar ainda mais a humanidade do conhecimento das coisas. Porque o tempo que a gente vive na sociedade é um tempo completamente diferente do tempo da natureza. É um tempo fabricado para que o ser humano viva uma cronologia artificial. E isso gera interferência em tudo no ser humano. No modo de pensar, no modo de agir, de raciocinar, de sentir. Essa coisa de 12 horas, 24 horas, 12 meses, 7 dias na semana, tudo isso é fabricado, é artificial, velho. A natureza, ela possui um outro tipo de tempo. Ela possui um relógio com outros ponteiros, marcando outros horários. O tempo que o ser humano vive é um tempo artificial que não condiz com o tempo natural. Porque se a gente tivesse alinhado com o tempo natural, a nossa mente seria muito mais ampliada, a gente teria muito mais percepção das coisas. E agora tá passando o trem da vida aí, ó.
Espero que ele não faça, mas vai fazer muito barulho, cara. Então eu vou ter que retomar o vídeo depois que o trem da vida passar. Enquanto ele estiver passando, eu vou ter que fazer brincadeira. Seu bumbum me faz querer te ver dançar pelada. Acho que dizem que o amor passa. Tô aqui pra provar o contrário. Aquilo que se pode passar são as roupas que estão no armário. Quem conhece sabe sua fonte, não precisa se abrir pra ilusão. Tem passagem, sabe direito os caminhos do seu coração. Com o tempo eu chamo o tempo, vem chorar dentro desse salão. Muitos grandes não cabem aqui dentro, são podados pelo meu facão. Nesse dia de calor, é bom sair com uma garrafa d'água, mas é chato carregar uma garrafa d'água por aí. É melhor sair com as mãos livres. Com as mãos livres. Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. Trago na boca o gosto do beijo. Trago na boca o gosto do beijo. Eu sinto falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite, como se o amor fosse isso. Tem nada a ver com isso, com relacionamento de namoradinhos. Chupa, 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 chupa o meu pau. Tomar no cu, Bolsonaro. Lula e Bolsonaro são dois merdas. São dois merdas. Todo e qualquer político é um facínora em potencial, é um psicopata objetivo. Se eu for eleito presidente, no lugar de cada igreja evangélica, irei construir lanchonetes com promoção de salgado e refresco. Aí o Brasil vai pra frente. Bom, como eu estava dizendo, então, o tempo que a nossa sociedade vive é um tempo artificial, fabricado deliberadamente para afastar ainda mais os seres humanos da sua essência, da percepção da essência de todas as coisas, da natureza, porque o tempo natural é algo muito diferente da cronologia que a gente vive. Meses, anos, 12 meses, 60 segundos, 1 minuto, 7 dias, não tem nada a ver, cara. A natureza ela tem um outro tempo, velho. São outros ponteiros de um outro relógio. E civilizações do passado, que eram muito mais interessantes do que a nossa civilização atual, elas tinham uma cronologia alinhada com o tempo da natureza. E a natureza sempre fornece sinais
para que você consiga saber em qual época você se encontra, o que você pode fazer nessa época e o que não é aconselhável fazer, quais os momentos de você se alimentar, momentos para descansar, momentos de lazer, momentos do trabalho. A natureza dá sinais e o certo seria nós nos guiarmos pelos sinais da natureza, porque os sinais da natureza são os ponteiros do relógio real. Por exemplo, um ipê, ele floresce numa determinada época do ano. Aí quando a gente vê um ipê florescido, a gente já sabe que está naquela determinada época do ano, e que naquela época faz uma temperatura tal, e que naquela época um determinado tipo de peixe que fica mais acessível a pescar no rio, e naquela época já fica mais propício a plantar um determinado tipo de árvore frutífera, que naquela época já dá para colher a acerola, que naquela época... E aí os astros no céu também indicam meses, estações, a folhagem das árvores. Quando as árvores estão secas é porque estão dando determinada estação, e quando está aquilo, a vida se configura de um determinado jeito, e quando as árvores elas florescem, e aí tem um monte de formiga, né? Aí quando as formigas começam a sair aí, para ficar carregando folha, está numa determinada época, que é propício a fazer isso, aquilo, é propício não fazer aquilo outro. E aí quando as formigas elas se tocam na terra, porque já é uma outra parada. E aí quando a maré está alta no mar, é um outro, né, é um outro tipo de vida. Quando a maré baixa é outra coisa. Quando o sol se põe é mais propício para fazer uma coisa. Quando o sol está nascendo é uma coisa. Quando o sol está no céu... O ser humano se transformou numa criatura tão desgraçada por causa dessa falta de sincronia com a natureza, cara. O tempo do ser humano é uma coisa completamente louca, arbitrária, que é um tempo que não condiz com a vida real. É um tempo que só condiz com essa vida fictícia que botaram nas cabeças da pessoa, que é a vida real, mas não tem nada a ver com realidade. É uma realidade fabricada, e o tempo da sociedade, desse mundo fictício, é um tempo artificial criado para justificar as demandas que o sistema tem para com cada ser humano. Que é essa coisa do cara levantar às 6 horas da manhã para se enfiar dentro do ônibus para ir para um escritório e ficar lá até o final do dia, de um cara ir para uma fábrica e ficar lá sendo explorado pelo patrão lá, que fica rico nas custas de um monte de gente que não ganha porra nenhuma e é explorado. É um tempo fictício que justifica você ter uma semana de férias no ano, depois de não sei quantos dias trabalhados. É um tempo, cara, que justifica todas as loucuras desse mundo e que justifica todos os martírios da existência humana. Por isso eles tiveram que criar um tempo fictício para enquadrar ainda mais o ser humano dentro do sistema. Porque se a humanidade estivesse alinhada com o tempo da natureza, a nossa vida estaria em sincronia com a natureza. Isso não é interessante aos dominadores. Não é perigoso para os dominadores que o ser humano ele viva uma vida em sincronia com a natureza, porque uma vida em sincronia com a natureza é uma vida muito mais interessante, muito mais realizadora, e é algo que dá uma sensação de integração para o ser humano. Ele iria se sentir mais integrado com a vida, com o cosmos, com o Criador. Mas isso não é interessante para o sistema, porque se houvesse essa integração, os seres humanos seriam mais unidos, cara. E isso não é interessante para o sistema, tem que ser um inimigo um do outro.
dividir para conquistar. Então, os dominadores jamais perdoariam a humanidade se ela estivesse alinhada com o tempo natural, estivesse em sincronia com a natureza. Então, além de todos os tentáculos do sistema, existe também esse tentáculo temporal, que é essa cronologia artificial fabricada para enquadrar ainda mais a sociedade dentro dessa coisa. Então, é por isso que é muito difícil a gente pensar em perspectiva atemporal, porque além de nós estarmos dentro do tempo, a gente foi doutrinado a pensar o tempo de modo linear, passado, presente e futuro. E além de tudo isso, quando a gente fala em tempo, a gente lembra de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, segunda, terça, quarta, que é um bagulho artificial, é um tempo fabricado para um mundo fictício, que é essa realidade fabricada que nós estamos inserindo desde que a gente nasceu, desde que nossos pais nasceram, desde nossos avós, desde que nossos ancestrais, há milhares e milhares de anos. Não digo há milhares de anos, é um bagulho relativamente recente. E aí, quer dizer, recente comparado a milhares de anos, né? Não é tão antigo, mas também não é tão novo, né? E aí, quando a gente fala que Deus não existe antes ou depois, para Deus tudo é um agora, e que a tua vida não está acontecendo, mas ela acontece para Deus e para qualquer criatura temporal. Quando a gente fala que não existe passado, presente e futuro, e que tudo acontece num único agora, fica quase impossível a gente conseguir compreender isso, velho. Porque além da gente estar dentro do tempo, da gente pensar em termos lineares, a gente vive um tempo artificial. Então isso dificulta muito a nossa compreensão. Bom, é basicamente isso aí o vídeo, né? Talvez eu faça uma continuação desse vídeo falando sobre o que eu acho, o que nós realmente éramos antes de sermos seres humanos, e talvez falar um pouco sobre as criaturas que vivem fora do tempo, que existem, criaturas atemporais que viajam por entre realidades através do tempo, e os tipos de tecnologias que essas criaturas usam e qual é o propósito delas. É um bagulho muito interessante isso. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque é um negócio muito extenso. É isso aí, falou!